paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, discípulos de Betel. Mais uma vez estamos aqui na nossa escola ministerial, no nosso curso de Bíblia. Vamos continuar falando do livro do Gênesis. Estamos falando sobre os patriarcas. Na semana passada, antepassada, que passada foi a ceia, nós falamos sobre os patriarcas de uma forma geral, sobre os três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, Israel. E hoje nós vamos começar aqui falando exclusivamente sobre a vida de Abraão. Como a gente tinha falado, dei esse desafio para o Alan, ele vai estar na frente dessa aula de hoje, ele fez a pesquisa, ajudei muito pouco, foi ele mesmo que fez. Quero parabenizar o Alan pela pesquisa dele, pela bela aula que ele vai apresentar no dia de hoje. E eu vou estar aqui para colaborar, assim como ele tem feito comigo. Ok? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abra a memória, nos abra o coração para recebermos o ensinamento da palavra dele. Feche os seus olhos aí. Pai, nós louvamos o teu nome, mais uma vez, Senhor, por poder estar aqui nesta manhã, para podermos, Senhor, estudar da tua palavra. A nossa oração nessa noite, Senhor, que tu venha abrir, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, ao ministrar da tua palavra. Deus, que tudo aquilo que for ministrado, Senhor, nesta manhã, venha ficar guardado, Senhor, em nós, e que venha, Senhor, gerar um crescimento espiritual na nossa vida, um conhecimento da sua palavra. Senhor, fica conosco, fica, Senhor, com cada irmão, com cada irmã que estará participando, Senhor, dessa aula nesse dia. Quero abençoar a vida do Alan, que vai estar ministrando essa aula, que toda sorte de bênção venha estar sobre a vida dele, que tu venha, Senhor, a cada dia mais estar capacitando o teu filho para esse ministério, Senhor, do ensino. Que a tua graça seja sobre a vida dele, hoje e sempre, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula, mano? Olá a todos, bom dia, A paz do Senhor Jesus. Estão bem-vindos aí a mais uma aula da nossa escola ministerial, A gente está tratando aqui a respeito do Antigo Testamento e como o pastor ele falou, Nós falamos acerca dos patriarcas e hoje a gente vai dar um foco um pouco maior na vida do primeiro patriarca, que foi Abraão, Então a gente vai estar falando sobre ele. Quer comentar alguma coisa? Não, é só interessante a gente estar falando, que às vezes a gente é normal para todo mundo, até para nós, até para mim mesmo que sou professor dessa área, às vezes a gente troca muito Abrão e Abram, entendeu? Sendo que a gente falar que sempre no começo, acho que até capítulo 17, se eu não me engano, de Gênesis, nós estamos falando de Abram, pai exaltado. E depois disso aí, nós estamos falando de Abraão, o pai de multidões, ok? Então, se a gente confundir aqui Abrão e Abram... Perdoa a gente, Isso aí. Releva aí. Então, a gente vai falar aqui hoje sobre a vida de Abraão, de Abrão a princípio. Então, a gente vai começar falando, na verdade, sobre Abrão, E vamos falar um pouquinho, antes da gente entrar na história dele, vamos conhecer um pouco, sobre a cidade onde ele habitava, junto com seu pai, junto com a sua família inicialmente, e também vamos falar um pouquinho nas gerações anteriores a ele, Isso aí. Então, se você for estudar a genealogia que vai ser apresentada no Gênesis, você vai perceber que Abrão ele vai nascer aproximadamente 300 anos após o dilúvio, Isso aí. E Abrão ele era da linhagem de Sem, que era um dos filhos de Noé. Então Noé ele teve 3 filhos, Tinha Sem, Cã e Jafé. E Abrão ele é da linhagem de Sem, Ele é um semita, digamos assim. Então o pai de Abrão era Tera. Tera ele teve 3 filhos, ele teve Abrão, teve Naor e teve um filho chamado Arã. E esse filho dele, Arã, ele havia morrido na própria Ur dos caldeus, Na cidade de Ur. Na cidade de Ur. natal dele ali. Isso. E aí Abrão, eu vou destacar aqui 3 filhos dele que me chamaram muita atenção, Isaque, que a gente já conhece, que vai ser o filho pelo qual vai vir toda a linhagem aí dos israelitas, depois lá na frente os judeus. Mas Abraão ele também foi pai de um homem chamado Ismael
e desse Ismael vieram os povos chamados ismaelitas. Abraão, ele também teve um filho chamado Midian, que deu origem aos povos midianitas, né? Isso aí. O interessante, pastor, é que tanto os ismaelitas quanto os midianitas, lá na frente, eles vão se levantar em algumas ocasiões contra as tribos de Israel, certo? Certo. Então você vê, né, que embora fossem ali, né, povos, né, não sei se eu posso usar a palavra povos irmãos, né, porque vieram todos do mesmo pai, que é Abraão, sim. né? Mas sempre houve a disputa, sempre houve o conflito entre esses povos. De Isaac, né, o Isaac ele vai gerar o Esaú, que também é chamado de Edom, que deu origem aos povos edomitas, que também se tornaram mais na frente, né, rivais, inimigos ali dos israelitas. E ele teve Jacó. Jacó se tornou Israel. Israel ele foi quem gerou as 12 tribos. E aí dessas 12 tribos vieram, né, os judeus e os samaritanos, né? Então os samaritanos eles são o povo que era formado por Israel do Norte, que teve um período da história invadido, e aí se misturou com os povos assírios, né? E acabaram se deixando levar, né, pela identidade, pela cultura daquele povo invasor. E aí se perdeu, né, aquela questão de adoração ao único Deus, deixou se misturar, né, com a questão da religião dos assírios e tal, e viraram os samaritanos, né? E a tribo do sul, né, a Israel do sul, né, que era conhecido como Judá, né, desse povo é que vieram os judeus, que permaneceram ali firmes, sem se deixarem dominar ou influenciar pela cultura babilônica. Né? Ou seja, pela cultura politeísta, né? Politeísta. Sempre monoteísta. Exatamente, né? Então daí é que vem os judeus. Né? Inclusive, né, essa região de Judá, na época de Jesus, era chamada de Judeia. Sim. Então quando os discípulos falavam assim para Jesus, você vai voltar para a Judeia? Os judeus estão querendo te pegar lá, né? Sim. Quando a gente lê lá no livro de João, então ele está falando dessa região aí de Israel do Sul, né? Mas enfim, né? Mas é importante aqui, Alan, a gente está falando também, nós falamos aí de Tera, né? Falamos da linhagem mais de Abrão, mas também eu acho que é interessante a gente ir lá nesse outro irmão de Abrão, que é Arã, que morreu ali em Ur mesmo. Esse Arã, ele é o pai de Ló. Que lá na frente vai ter uma história aí com Abrão, que daí gerou o povo moabita, ok? E que tem essa questão aí também, uma rivalidade lá na frente vai criar também. Conforme a gente for estudando o Antigo Testamento, nós vamos chegar nessas civilizações aí todas que a gente falou, os edomitas, vamos falar de Moabe, vamos falar dessas midianitas, vamos estar falando disso aí, ok? Nosso foco hoje então Abraão, Abraão e Abraão. O interessante, pastor, né, aproveitar o gancho que o senhor comentou, tem muita gente que tem dificuldade de ler essa questão da genealogia, mas é uma parte muito importante da Bíblia, porque além da gente conhecer, né, toda a linhagem ali que acabou chegando no Messias, também mostra pra gente a origem dos outros povos. Claro. Né? E aí a gente vê lá na frente Israel batalhando com um povo aqui, um povo ali, e não sabe de onde é que apareceu aquele povo. E na genealogia tá lá, né? Aí você vai conhecer. Isso aí. Que a gente conhece a origem, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre Ur? Vamos lá. Então, Ur dos Caldeus, que era a cidade, né, inicial deles, era a cidade natal tanto de Tera, que é o pai de Abraão, né, quanto o próprio Abrão, né? Ur ela era uma cidade-estado situada na região da Mesopotâmia e era uma cidade que tinha um grande avanço no campo da política e também da medicina. Só que eles eram extremamente idólatras. Pagãos, né? Eles eram pagãos, né? Então, esse contexto de idolatria, de adoração a vários deuses, né? O politeísmo, era o contexto que dominava essa região aí na época, né? Era a cultura deles. A Bíblia, ela não deixa claro, né, lá no Gênesis, o motivo, mas o fato é que Tera, em um determinado momento da vida dele, ele fala, não, peraí, eu preciso sair daqui. dessa cidade aqui.
E ele não vai sozinho, ele leva consigo, né, Abrão, seu filho, Sarai, sua nora, e Ló, que era sobrinho. De Abrão, né? Isso. E neto de Tera, certo? Sim. Beleza, então ele sai com esse povo todo, né? Incluindo também Sarai, que era a nora dele, que era esposa de Abrão. Na época, né? E ele resolve partir, né, de Ur dos Caldeus para ir para uma nova terra, né? Que lá na frente a gente vai conhecer que é a terra de Canaã. Certo? Isso aí. E aí, pastor, após eles saírem de Ur, né, eles vão para uma terra com o nome de Harã, que é o mesmo nome do irmão de Abrão, né, filho de Tera, que havia falecido exatamente, em Ur dos Caldeus. E o interessante é que é ali em Harã que Deus ele fala com Abrão pela primeira vez. Então, trazendo para um contexto espiritual, eu entendo que para a gente ouvir a voz de Deus é preciso a gente deixar para trás toda idolatria. E idolatria eu entendo, né, como tudo aquilo que nos atrapalha a ter uma comunhão com Deus, aquilo que se coloca no lugar de Deus na nossa vida. Exatamente. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Olha. Essa questão que a gente está comentando aí é uma questão que a gente não só pode observar, mas nós devemos trazer para a nossa vida prática espiritual hoje. Deus não vai estar falando comigo e com você em meio à idolatria. Amém. Se nós estivéssemos participando da idolatria, não vai falar conosco. Quando essa família sai do meio da idolatria, sai de um povo extremamente pagão e vai se estabelecer em uma outra terra, eles chegam, eles fazem um altar, eles adoram ao Senhor, e aí Deus se revela. Deus começa a falar para Abrão, né, e traz aí a palavra sobre a vida dele, para ele que ele ia ser pai de uma grande nação. Eu quero chamar a atenção essa palavra que a gente usou aqui, idolatria. A palavra idolatria, muitas pessoas, na verdade, não sabem o que significa essa palavra, não. A idolatria, ela vem do latim idolatos, que tem aí o radical, né, ela vamos dizer assim, oh Jesus, sumiu da minha cabeça. A etimologia dessa palavra, ela vai trazer aquele que substitui a Javé. Então, estar em meio a um povo idólatra quer dizer estar em meio a coisas que são mais importantes que Deus. Aí, se a gente for trazer isso para o nosso contexto hoje, de idolatria, nós falamos muito, esse povo é idólatra, fulano é idólatra, mas nós temos que prestar muita atenção. Muitas pessoas hoje praticam a idolatria sem saber que estão sendo praticando. Porque se nós colocamos o dinheiro à frente de Deus, os nossos bens à frente de Deus, até mesmo a nossa esposa e os nossos filhos à frente de Deus, a gente substitui o que deve ser primeiro na nossa vida, nós estamos praticando a idolatria. O primeiro na vida de um filho de Deus, o primeiro na vida de um servo do Senhor, é o seu Senhor, é Deus. Esse é o primeiro. Não existe, Deus vai tomar o lugar na minha família, ou fulano vai ser... Não tem isso. Deus é o maior. Amém. E pronto, acabou. Ele é o Senhor, Ele é o Deus da minha família. A minha esposa e as minhas filhas são importantes? Muito. Abro mão da comunhão com elas, de estar com elas, de cuidar delas? Não, mas o meu cuidado primordial a cada manhã é o Senhor. Por quê? Porque é Ele que vai me dar sabedoria, saúde, de como atuar e de como prover para a minha família. Então Ele é o primeiro. Quando Ele é o primeiro, eu vou poder dar a atenção e aquilo que é necessário para a minha família, como um chefe de família. Agora, se eu coloco o meu trabalho, se eu coloco o meu dinheiro, se eu coloco algumas outras coisas na frente de Deus, aí começa a ficar complicado. Aí começa as coisas a não dar certo. Não dá certo.
E esse povo fazia o quê? Eles colocavam inúmeras coisas, eles substituíam o primeiro lugar que seria Deus na vida deles, que deveriam ser, por outras coisas. Exatamente, né? E bastou a decisão de sair de lá. Sim. E a gente vê que não foi uma decisão somente de Abrão, né? O Tera, o pai dele, tomou a frente, né? essa atitude. E a partir do momento que eles abandonam aquele contexto e também um contexto espiritual, né? Sim. Deus ele se apresenta para Abraão. Então eu creio que é isso que Deus ele quer fazer conosco, né? Mas a atitude de abandonar certas coisas tem que partir de nós. Exatamente. Certo? E um dado, né, um detalhe muito interessante, pastor, é que Ur dos Caldeus é na mesma região da Babilônia, que Sim. também, né, a Babilônia dos Caldeus, né, que é a atual região do Iraque, né, hoje atualmente fica ali na região do Iraque. E a gente sabe que a Babilônia, ela teve um contexto não só político, não só, né, geográfico, mas um contexto espiritual muito forte na vida do povo judeu. E você vê que é tudo ali, né, na mesma região, né? Então tem um peso espiritual muito forte essa questão aí também. Bom, então dada essa introduçãozinha aí, né, um pouquinho ali do final do Gênesis 11, a gente vai para o Gênesis 12, né? E aí no versículo 4, já situado em Harã, Deus ele revelou, né, ele se revelou a Abrão, ordenando que ele deixasse aquela terra ali, a parentela dele, e fosse para uma nova terra, né? E ali nessa nova terra, Deus faria dele uma grande nação, ou seja, Deus ele prometeu a Abrão que ele iria gerar muitos descendentes no futuro, né? E de fato, ele fez isso, ele não só deu origem ao povo israelita, como também a vários outros esses povos aí que a gente citou no início da aula, os né? Os midianitas, os maelitas, os edonitas, os judeus, vários povos saem daí. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e pensa assim, Deus ele está falando que Abrão vai gerar uma grande multidão e a gente pensa que é só o povo de Israel. Só que não, vários outros povos, né, têm a mesma origem no patriarca Abrão. Inclusive o islamismo leva, né, a figura de Abrão como uma figura importante. O pai Abrão também. O pai Abrão também para eles, né, uma figura importantíssima, não só na religião judaico-cristã, mas também na religião islâmica, né, pastor? Sim. Uma outra curiosidade também aí é o seguinte, muitas pessoas quando pensam da bênção, né, de paternidade que Deus deu a Abrão, isso vai recair somente sobre Isaac. E não é verdade, porque Ismael também recebeu a bênção. Ismael também teve a promessa quando ele sai, né, com a sua mãe, quando ele vai para outra terra, ele sai com a promessa que dele também sairia uma grande nação. E tanto é que saiu, né? Saiu, exatamente. São os islâmicos de hoje em dia? Os islâmicos, isso aí. Entendi, né? No versículo 3, pastor, ainda aí do Gênesis 12, né? Eu falei o 4 antes, mas é porque aqui eu não estou seguindo na ordem, eu estou numa ordem um pouco mais, né? Com uma visão um pouco mais pedagógica aqui. Mas o interessante é que no versículo 3 do Gênesis 12, ele vai dar uma importante profecia a respeito de Abrão. Sim. O que Deus fala para ele, né? Que dele seriam benditas todas as famílias da terra. Interessante que ele não fala, de ti serão benditas somente a família dos seus descendentes. Isso. Mas ele fala, em ti serão benditas, né, todas as famílias da terra. E se a gente for fazer uma leitura lá de Gálatas 3, versículo 8, a gente vai ver que essa profecia, ela se cumpre por meio da fé em Jesus. Por quê? Porque Jesus ele é um descendente de Abrão, né, de Abraão. E através do sacrifício dele, todos os povos da terra foram abençoados. Isso para o judeu, para esse povo aceitar, isso é muito complicado, Alan. Por quê? Que o judeu ortodoxo ali, né, eles têm a questão, nossa, é para mim. Eles não podem aceitar que essa bênção que o pai Abrão
libera sobre essa palavra profética, né, que estava sobre Abrão e que ia vir sobre todo o povo, eles não aceitam muito não. Eles querem só para eles. Eles querem só para eles. Por isso que eles separam entre os judeus e os gentios. Com essa palavra profética, essa bênção aí, ela quer dizer o seguinte, que os judeus, as famílias judaicas vão ser abençoadas, mas todo aquele que lá na frente recebesse Jesus como o Messias, como o Senhor, como o Salvador, também iria estar debaixo dessa bênção. Amém. Todos aqueles, até os dias de hoje, que reconhecem Jesus como o Messias e como o único e suficiente Salvador, também está sobre essa bênção. O judeu, o ortodoxo, ele não está muito de acordo com isso não, mas a palavra, ela diz isso, que a bênção seria sobre todas as nações da terra. Todos aqueles que recebem a Jesus, eles são abençoados, inclusive os gentios, inclusive eu e você. Amém, né? E graças a Deus por Graças isso, né? a Deus. Porque por conta, então, se a gente for pensar assim de uma forma resumida, por Abrão, né, ter atendido ao chamado de Deus, hoje nós somos abençoados. Porque através da linhagem dele veio o Messias que nos abençoa. Sim. Senão nós estaríamos excluídos disso. Nós não poderíamos adorar a Deus, né? Não. Entendi, né? Então, você... A grande bênção é essa. Sabe o que eu penso, pastor? É que quando a gente decide ouvir a voz de Deus, a gente não só atrai bênção para nós mesmos, mas também para todo mundo que está nos perto. cercam. Verdade. E isso aconteceu aqui. Isso aconteceu aí. nesse Abraão texto. escutou, obedeceu. Nós vamos ver isso sobre a vida de Abraão, sobre a questão da obediência. E a terra é abençoada. A terra é abençoada com a possibilidade de todos serem chamados filhos de Deus. Amém. Em Jesus Cristo. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente lê isso e deixa passar desapercebido, mas isso é muito importante. Mas enfim, vamos seguir aí, né? Seguir. Então ele parte, né, junto com a esposa dele, Sarai, e junto com Ló, para a terra de Canaã, né? O interessante é que nessa terra habitavam os cananeus. Vamos conhecer um pouquinho dos cananeus, né? Será que era um povo bonzinho, de boa? Ou era um povo bárbaro, né? O cananeu, ele tinha uma cultura terrível. Por quê? Eles eram muito idólatras também, né? Eles adoravam a várias entidades pagãs e eles tinham a prática de queimar os seus filhos vivos. Como sacrifício, né? Em ritual de sacrifício. E, além disso, eles eram um povo que praticavam a questão da prostituição cultural. Então, esses eram os cananeus. Dentro do culto aos deuses, eles tinham relações sexuais. Forçavam as mulheres. Até mesmo orgias, né? Que eles faziam ali. Isso era normal. Na cultura do cananeu, né? Então, essa... Né, vou usar um jargão aí, né, que o pessoal fala. Essa era a galera que estava ali em Canaã. Então, olha o desafio que Deus estava colocando diante ali de Abrão, né? E o interessante, pastor, é que os cananeus eles eram descendentes de Canaã, e Canaã era filho de Cã, e Cã era filho de Noé. Né? E, né, se a gente for pegar um contexto anterior, a gente vai ver aí, né, que Noé ele libera uma maldição sobre Canaã e ele abençoa o Sem. Né? Ele abençoa Sem e amaldiçoa Canaã. Ele fala que Sem seria o senhor de Canaã. Né? Na verdade, ele fala o contrário, que Canaã seria servo de Sem. E a gente vê que quem de fato herda a terra de Canaã é Abrão, um semita. Né? Ou seja, de fato essa profecia que Noé liberou ali naquele momento, né, se cumpriu. Os semitas dominaram a terra, né, de Canaã. No versículo 7 a gente vai ver que Deus ele promete a terra de Canaã por herança a Abrão, né, e aos seus descendentes. E ali Abrão ele edifica um altar, né, de adoração ao Senhor. Né? Esse contexto que eu falei aí sobre Noé
e Canaã, ele está lá no Gênesis 9, versículo 25 e 26, então fica aí como dever de casa, né? Deixa professor? eu abrir um parênteses aqui, Alan. Me veio à cabeça aqui agora, dentro disso aí, a gente falou muito de Abrão e Abram, né? Falamos os significados, pai exaltado e pai de multidões. Existe uma coisa aí que muitas pessoas confundem, Sarai e Sara. Que também teve o nome mudado. Sarai teve o nome mudado para Sara, no significado do nome. Se a gente perguntar de modo geral, o que significa Sara? O que vão falar? Em hebraico, princesa. Certo? Mas na verdade, Sara não é princesa no hebraico. Agora o senhor me pegou. Sara é fidalga. A mulher requintada, a mulher que se veste bem, que se porta bem. Na verdade, Sarai, em hebraico, que é princesa. Entendi. E Sara é fidalga, mulher que se veste bem, mulher que tem modos refinados, entendeu? Muitas pessoas confundem isso aí e colocam a Sara como princesa. Não é, né? Eu tenho uma filha que chama Sara, entendeu? Eu acho que é por isso aí, né, fazendo parênteses aqui, a minha filha, ela gosta de se maquiar, de estar ali com a roupa, tirar foto, isso tudo. O nome dela, né, Fidalga, mulher que se porta bem, que se veste bem, que se pinta. Então você vê que o nome tem um peso de influência na vida de... Uma descontração. Tá certo. Isso aqui, ok? Vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Bom, aí acontece um problema, né? O texto bíblico ele vai relatar que houve uma grande fome naquela terra e por isso Abrão ele vai precisar sair daquela terra ali e ir para o Egito. Sim. Né? E só que o que acontece, né? Ele temia ser morto ali pelos egípcios, porque Sarai era uma mulher muito bonita, linda, né? E aí ele pensou assim, bom, se eu for com você para o Egito, assim que as autoridades estiverem lá, eu vou para a cova, porque eles vão querer me matar para poder ficar com você, né? E não deu outra. Não deu outra. O cara pisou na terra do Egito, o faraó já mandou buscar a mulher, né, para ele, mas também não deixou o Abrão pobre não. Não, abençoa ele com ovelhas, camelos. Deu camelo, deu ovelha. Você vê como que Sarai era bonita, né? Para vocês terem noção, queridos, como Sarai era bonita, quando ela era tão formosa, mais ou menos como a Cristiane Arantes. Sabia, não? Sim, sim. Mais ou menos como a Brenda ali. A Cristiane é um pouquinho mais, entendeu? Entendi. A Brenda aí é por sua conta, que a mulher mais bonita do mundo hoje chama-se Cristiane, né? A gente tem que falar isso, né, cara? Até porque, né, a gente tem que ganhar uns pontinhos aí na televisão. Gente, Sarai, a Bíblia diz, né, que era extremamente formosa. Então, quando chega no Egito, o faraó, que recebia um certo título de Deus, entendeu? O soberano, o Deus soberano, ele quer as melhores coisas para ele. Então ele vai buscar essa mulher, ele recebe a notícia, olha, tem uma mulher aqui que veio de outra terra, que é uma coisa mais linda que existe. Não existe mulher mais formosa que essa. E já tinha uma certa idade também, né? Sim, não era tinha 20 anos não, né, cara? Não tinha não. Sim, pessoal, importante, né? Para não ficar aquela coisa mais pesada. Então, qual que é a proposta que ele faz para a mulher? Não, peraí, você não fala que é minha esposa. Você fala que é minha irmã. Porque se você falar que é minha esposa, eles vão me matar, né? Engraçado, uma viúva. Eles tinham essa preocupação, né, de não ficar em adultério, né? Até o egípcio ele tinha esse cuidado, né? Então o sujeito tinha que morrer, o cara podia ser um assassino, mas adúltero não. Adúltero eu não sou. E aí a gente trazer também um pouquinho para os dias de hoje, né? E hoje parece que o adultério ficou uma coisa banalizada, né? Isso acontece com as pessoas, não se importam com isso. E se a gente olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus, até os egípcios tinham essa preocupação. O nível que nós chegamos hoje,
de banalização, de né? banalização da prostituição, a banalização do adultério. Gente, matrimônio é algo instituído por Deus, é algo sério. Esposo, ame a sua esposa, cuide da sua esposa. Mesma coisa a esposa. Foi Deus que uniu cada um de nós que somos casados. Deus uniu a sua vida. Isso é presente de Deus para você. Tenha isso como um grande presente do Senhor. Não abra mão. O diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir a sua família. Ore a Deus, persevere ao Senhor. A Bíblia é muito clara. Até aqui a gente vê os egípcios tinham preocupação de não ser adúlteros. Eles preferiam serem assassinos do que serem adúlteros. E interessante também, pastor, que Deus, quando o povo abandona os caminhos dele, ele faz uma comparação, o livro de Oséias, né? Tá claro. Ele compara esse pecado de você abandonar Deus ao pecado do adultério. Né? Mas enfim, vamos seguir aí. E aí a gente vê que o faraó ele, né, dá alguns bens ali para Abrão por conta de Sara, mas Deus não ficou satisfeito com isso não. O Gênesis vai dizer que Deus ele levantou algumas pragas para poder assolar lá a casa de Faraó, né? E aí ele ficou, não, peraí, por que você não me falou que ela era sua esposa, cara? Toma aqui ela de volta, né? Então você vê que Abrão, ele errou, ele mentiu, né? E o interessante é que a Bíblia, ela em momento nenhum, ela vai passar, né? E vai querer tapar o sol com a peneira. Ela expõe aqui o erro de Abrão. E você, de repente, está pensando assim... De todos os patriarcas, né? Pô, não é possível. Se o pai da fé errou, né? Mas aí é que tá. Então a gente vê que até os grandes homens de fé estão sujeitos a cometerem erros. Sim. E Deus é tão misericordioso, que mesmo com isso ele manteve a promessa com ele até o final, né? Verdade. E se cumpriu. O senhor quer falar alguma coisa sobre isso? Pode caminhar. Pode caminhar, né? Aí eles vão lá, saem do Egito, né? Vão em direção lá ao Negueb. O texto vai relatar que houve contenda entre os pastores de Ló e de Abrão, porque eles tinham muitos bens. Então, pelo que eu entendo aqui na leitura, meio que não sabia o que era de quem, né? Porque tinha muita riqueza, né? E aí... Acabava misturando boi de um com de outro, ovelha, camelo, e isso era ouro, era petróleo, né? Quem tinha muitos animais, principalmente ovelhas e camelos, era a riqueza da época, né? E o Ló também era rico, né? Sim, o Ló também era pródigo. Ele prosperou muito. Andando com Abraão, andando com o homem de Deus, prosperou também. Mas o fato é que a situação chegou num ponto que ficou insuportável. Então aí Abrão ele propõe a Ló o seguinte, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou para um lado, você vai para o outro, se você escolhe esse lado, eu vou escolher o sentido oposto e por aí vai. Aí o que acontece? O Ló ele observa ali a campina do Jordão, né? Provavelmente ele viu aquela grama verdinha. Água, né? A água, escolheu ali o caminho que agradava os próprios olhos e foi parar onde? Sodoma e Gomorra. Sodoma, né? Não, sim, mas... A gente sempre pensa assim. Não, mas é isso mesmo. Ele foi parar, né, em Sodoma. Então, cuidado, né, na hora que você for tomar uma decisão somente por aquilo que você está vendo ali, né? Pode ser furada, né? Por isso que um tempo de oração nas nossas escolhas é fundamental. Porque a gente vai deixar de ver o que está diante dos nossos olhos e nós vamos buscar a vontade do coração do Pai. Ló buscou aquilo que estava diante dos seus olhos. Mas quem prosperou mais? Abrão. Abrão foi para o caminho das pedras, vamos dizer assim. Para onde não tinha muita água, onde não tinha muito recurso. Grama verdinha. Onde não tinha grama verdinha. E ele prosperou. Por quê? Porque Deus estava com ele. Ele estava com Deus. Então, quando a gente está com Deus, queridos, contextualizando, né? Pode ter praga sobre o mundo, pode ter praga sobre a nossa nação, pode ter coronavírus à vontade, que Deus está conosco e vai nos guardar, Amém. Vai nos proteger, vai estar conosco. Vamos passar por dificuldades? Sim, a Bíblia não diz que nós vamos passar por dificuldades, mas ela garante uma coisa para mim e para você, como garantia para Abrão. Abrão, eu estou com você.
E Deus está conosco. Se Ele está conosco, o que a Bíblia nos garante é o seguinte: você é um vencedor. Você é mais do que não vencedor. Importa o ambiente. Não importa o ambiente, não importa a situação. Nós já somos vencedores. Por quê? Porque o nosso Senhor, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, é um vencedor. Não é o ambiente que tem que moldar a minha fé. Não. É minha fé que tem que moldar o ambiente. Né? Porque se fosse assim, por que o Ló ele escolheu ir para lá? Porque ele provavelmente tinha ouvido falar do jardim. Sim. Do jardim do Senhor. Uhum. Quando ele bate o olho e vê ali aquela grama verdinha, opa, eu vou para lá, né? Mas você vê que não é o ambiente que faz a diferença, é a nossa fé. Né? Se fosse assim, era para ele ter, né, prosperado mais do que o Abrão. E aí depois o Abrão ele decide habitar, né, na terra de Manre, e ali de novo ele levanta um outro altar de adoração ao Senhor. Então isso era um costume de Abrão, né? Sempre está levantando um altar de adoração ao Senhor. Então sempre que ele ia para um lugar, ele levantava ali um altar de adoração, né? Então, por isso eu acredito também, né, um dos motivos dele ser chamado o pai da fé, né? E a gente precisa ser como ele, né? A gente precisa criar no ambiente onde a gente está, na nossa casa, um local, um altar de adoração ao Senhor, não é isso, pastor? É isso mesmo. Nós nascemos para adorar ao Senhor. Eu costumo dizer uma coisa. Muito se fala, né, que nós devemos ir para a guerra, guerrear. Eu costumo dizer o seguinte: nós não fomos criados para a guerra. Nós não fomos criados para fazer guerra. Nós não fomos, falando de forma espiritual, nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para adorar. Nós não fomos criados para ser soldados de guerra. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos livram de todo mal. Que os anjos do Senhor vão à nossa frente para guerrear por nós. Então, quando nós adoramos, Deus envia o exército de anjos para pelear por nós. Amém. Nós não fomos criados para guerrear, nós somos criados para entrar em guerra. Nós somos criados para viver uma vida de adoração ao Senhor. Amém. Amém? E, né, tanto é que lá no Novo Testamento vai dizer, não é contra a carne nem contra sangue, né? Uhum. A nossa guerra tem que ser no joelho, na oração. A né? nossa guerra é nisso aí. Amém. Aí, pastor, vai acontecer algumas séries de eventos aí, porque se a gente também for detalhar todos os eventos que aconteceram aqui na vida de Abraão... Vamos ficar uns 2 meses aqui. A gente vai até novembro, né, no assunto sobre Abraão. Eu nem sei, não marquei hoje, Alan, quanto tempo que a gente está aí. Eu também não marquei, marquei, não. Pode ajudar a gente aí? Quanto tempo que a gente tem já? Ó, a Damiana tá falando pra gente... Continuar, né? Dá uma noção a gente quanto tempo tem. Meia hora? Já tem quase uma hora? Que Uau. Isso. Então nós vamos ter que dividir essa aula em 2. De repente, né? Vamos ver aqui um ponto legal pra gente parar aqui. Parar aí, né? O que eu vou falar agora é algo que, né, é uma opinião, né? Não sei se com a pessoa que está em casa foi assim também, mas toda vez que eu leio sobre Melquisedeque, isso gera em mim uma mistura de paixão pela Bíblia, ao mesmo tempo de curiosidade. Porque a gente vai tocar num ponto interessante, né? Sim. Talvez um pouco polêmico, né? É um ponto, essa bênção de Melquisedeque, vamos dizer assim, é um ponto que se tem muita discussão teológica, muita discussão entre as pessoas que pregam mesmo, entendeu? Porque não tem que ser teólogo para pregar, né? Mas nós vamos tentar aqui, né, Alan, trazer um esclarecimento daquilo que nós entendemos pela palavra de Deus. Algumas visões, né, do ponto de vista da teologia. Da história também, nós vamos tentar trabalhar isso aqui um pouquinho. E eu achava que a gente, como já tem 1 hora de aula aí, acho que a gente podia falar sobre Melquisedeque e dar uma parada aqui e a gente continuava depois. Pode ser. Vamos tratar essa questão de Melquisedeque com calma agora, ok? Vamos lá, continue. Depois desses eventos aí que a gente falou até agora, que está no capítulo 13, né, do Gênesis, a gente vai ver que Abrão ele vai ser forçado a entrar no meio de uma guerra entre os reis daquela região. Sim.
Por que ele vai fazer isso? Porque ele vai precisar resgatar Ló, que havia sido levado cativo em Sodoma. Por conta dessa guerra. É a guerra de 5 reis contra 6 reis, isso. Uma coisa assim, né? Uhum. E aí o Ló, ele acaba sendo levado cativo em Sodoma, né? Mas mesmo Abrão tendo se separado dele, ele ainda se importava com o familiar dele, né? Com o sobrinho dele. Então ele vai lá resgatar ele. E aí acontece uma coisa muito interessante. É nesse tempo que vai aparecer um homem chamado Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do rei do Deus Altíssimo. Pastor, não sei se o pessoal de casa já percebeu onde é que a gente vai chegar, mas quem na Bíblia é rei e sacerdote ao mesmo tempo? Jesus. Eu até fiz um quadro da Curiosidades Bíblicas, né, falando sobre os presentes que Jesus recebeu, o incenso, o ouro e a mirra, que já direciona isso. Se você não viu, procura o nosso vídeo lá e vê lá, nós vamos explicar direitinho isso aí. Boa. Depois eu deixo o link, né, Sim. na descrição aqui também para o pessoal de casa acessar. Mas o fato é que a Bíblia vai dizer que Melquisedeque, ele era rei de Salém e sacerdote do Rei Altíssimo, ou seja, rei Deus Altíssimo. Do Deus Altíssimo, desculpa. Ou seja, rei e sacerdote ao mesmo tempo. E sabe quais são, sabe o que ele leva para Abrão? Pão e vinho, ou seja, os elementos da Santa Ceia, né? Então, elementos mais que ser os elementos da Santa Ceia, são os elementos que representam o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado. O corpo, a carne e o sangue, né? Sangue. E aí esse homem, ele libera uma bênção sobre a vida dele. Eu até vou estar lendo aqui, isso está em Gênesis 13, versículo do 18 ao 20. Ele vai falar assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, né? Amém. Como eu havia falado, o Novo Testamento ele também vai apresentar Jesus como rei, ou seja, Senhor, e também como sacerdote. Porque qual era a função do sacerdote? Ele fazia mediação. Ali, né, entre o povo e Deus. Então, em Jesus, a gente não precisa mais disso. A gente já tem esse acesso. Porque Jesus nos fez sacerdotes, nos constituiu reis e sacerdotes. Amém. Sobre a terra. Amém. Né? E isso nos leva a crer, então, pastor, aí já estou falando até dentro do ponto de vista teológico, que Melquisedeque ele é uma tipologia de Jesus, né, de Cristo no Antigo Testamento. É muito claro a gente deixar isso, é uma tipologia. Não vamos sair daqui falando, né, que nós afirmamos que Melquisedeque é o Jesus do Antigo Testamento. Não, nós estamos falando de tipologia, nós estamos falando de símbolos. O cristianismo e o judaísmo ele é muito rico em símbolos. Nós estamos falando de um símbolo, não estamos afirmando nada aqui. Porque senão isso aí pode gerar uma confusão. Muita confusão. Entendeu? Isso aponta, direciona de forma profética, vamos dizer assim. O que ia acontecer lá na frente. O que ia acontecer lá na frente, isso aí. Inclusive, tipologia não acontece só com Melquisedeque. Se a gente for olhar a vida de José, por exemplo, né, também aponta, né, para um libertador, para um salvador ali. Né, o próprio Abrão, que aí poderia simbolizar o pai que entrega o filho, Isaac. Nós vamos falar isso numa próxima aula, né? Nós estamos falando sobre Abraão, depois eu vou estar falando sobre o segundo patriarca, que é Isaac, e nós vamos estar trabalhando bastante isso aí. Amém, né? Então já falei aqui, né, que Melquisedeque ele pode ser como uma tipologia, e existem algumas visões, né, algumas correntes de pesquisa que apontam duas coisas sobre Melquisedeque, né? Então eu vou apresentar uma, o senhor apresenta outra? Pode ser. Qual que o senhor quer apresentar? Pode falar primeiro. Pode falar primeiro? Uma dessas correntes de pesquisa é que Melquisedeque ele seria um descendente de Sete, né?
Lembrando que Sete é filho de Adão, né? Não teve só Caim e Abel, teve Sete também, e de Sete é que veio toda a linhagem aí, né? Então Melquisedeque, ele seria um descendente de Sete, de uma família de sacerdotes do Deus Altíssimo, não só para o povo, né, semita, mas para todas as nações da terra. Entendeu? Então ele era de uma linhagem sacerdotal, inclusive muito mais antiga do que o próprio sacerdócio de Levi, que era destinado somente aos israelitas. Isso aí. Então ele era de uma linhagem sacerdotal que antecede o Levítico, né? Que tinha que ser, não, o sacerdote ele só pode ser da linhagem de Arão, tem que ser um levita da linhagem de Arão. Não, a gente vê aqui que já existia uma outra linhagem sacerdotal mais antiga do que... Estamos falando disso muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Não tinha Egito, o povo não tinha ido para o Egito, não tinha nascido Moisés ainda, então a gente está falando de um período muito anterior, né? E por isso, inclusive, Jesus, lá em Hebreus, capítulo 7, né, você vai ler lá do versículo 1 ao 10, ele é apresentado nesse texto como sacerdote da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Entendeu? Porque Cristo... porque gerava a seguinte discussão, né? Se eu estiver errado, o senhor pode intervir. Vamos lá. A discussão que era gerada é o seguinte, os judeus ficavam, né, indagando Jesus, como você pode ser sacerdote se você não é da linhagem de Arão? Você é da linhagem de Judá, né? Poderia ter esse tipo de questionamento. Sim. Mas aí o livro de Hebreus ele vem para a gente para explicar exatamente isso. Jesus ele é sacerdote, mas é da linhagem sacerdotal de Melquisedeque, que é uma linhagem de sacerdote do Deus Altíssimo para todas as nações da terra. Que vem antes da questão da tribo de Levi, que eram selecionados para serem os levitas e os sacerdotes do Senhor. Isso é uma questão bem mais antiga. É interessante a gente falar, importante a gente falar que Melquisedeque era rei e sacerdote, a Bíblia deixa muito claro, do Deus Altíssimo. Entendeu? Não era dos deuses. Não era dos deuses. Entendeu? Não era dos deuses. É do Deus Altíssimo. Do Deus lá da criação. Do Deus que formou Adão e Eva, que criou todas as coisas. E provavelmente Adão passou para o filho dele Sete, né? Olha, meu filho, antes da gente pecar, a gente tinha um encontro com Deus todos os dias, né? E provavelmente, né, a partir daí deve ter havido uma busca incessante. Não, eu quero esse relacionamento, essa comunhão com esse Deus de volta. Isso aí. E a partir daí, né, veio toda essa linhagem sacerdotal até chegar em Melquisedeque. Por isso, então, que Jesus é da linhagem sacerdotal de Melquisedeque. Amém. Ficou claro para vocês aí agora? A gente escuta muito falar sobre isso, né? Eu creio que às vezes isso dá um nó na cabeça. E é difícil, de muita é um tema gente. difícil, não é um tema a gente tá aqui, tranquilo. Você pode, qualquer dúvida aí, mais você pode fazer sua pergunta aí, que a gente está aqui disposto para responder. O Alan sabe tudo aqui, vai responder sobre Melquisedeque. PhD e Melquisedeque. Você pode fazer a pergunta que você quiser que eu vou escrever, não sei, tá? E aí vou passar a bola para ele. Qual é a outra visão que eles têm? Vamos lá, a outra visão sobre Melquisedeque é uma visão mais histórico-crítica, ok? Uma visão que ele seria uma espécie de teofania, ou seja, a própria figura do Deus Filho. Ele seria o próprio Deus Filho, que já existia antes da fundação do mundo. Havia aparecido para liberar a bênção sobre Abrão. Ok? É confuso isso? É confuso. Mas nós também não estamos afirmando isso aqui. Nós estamos falando que é uma visão, entendeu? Que a leitura histórico-crítica também vai falar. Entendeu? Nós estamos aqui discutindo sobre a Bíblia, entendeu? E tem várias visões, né? Tem a fundamentalista, tem a histórico-crítica, né? Existem outros pensamentos mais. Nós separamos esses dois aqui que achamos mais relevante. Então, essa outra visão, presta atenção, visão, hipótese,
pensamento seria que Melquisedeque dentro dessa linhagem histórico-crítica, essa leitura histórico-crítica, seria uma espécie de teofania, que seria a própria figura do Deus Filho, já que existia antes da fundação do mundo. Então, ele havia aparecido e abençoado Abraão. Porque às vezes a gente tem também a noção, pastor, de que a figura do Deus Filho é só no Novo Testamento. Sim. Mas no Novo Testamento é que ele se manifesta em carne, carne. Corporeamente. Já existia desde antes da fundação do mundo. Né? É interessante, né, a gente está relembrando que lá no Gênesis 1:26, depois de ter formado todas as coisas, o 26 ele muda a conjugação ali, até ali tá, e disse Deus, haja isso, haja aquilo e aquilo outro. No 26, façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. Os teólogos fundamentalistas, eles vão muito ligar isso com João 1:1, que vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e sem ele nada do que teria sido feito se fez. Ou seja, que Jesus, na verdade, o Filho é o Criador de todas as coisas. Também está falando que isso é uma hipótese, que a modo de leitura fundamentalista vai juntar esses dois textos um com o outro. Está errado? Não está errado não. Tem lógica a questão. Mas lá, vamos caminhar aí pro final hoje, que eu acho que já está ficando muito extenso o nosso papo, para a gente não cansar muito o povo e deixar também com um gostinho aí de quero mais sobre Abraão, né? Saber um pouquinho mais sobre ele. Né? Então, vamos lá. O último ponto aqui por causa da bênção que recebe, Abraão, pela primeira vez, ele dá o dízimo. Entendeu? Isso a primeira vez ele dá o dízimo. Isso vai nos mostrar uma coisa. O dízimo acontece antes da lei de Moisés. Entendeu? Então, o dízimo ele não é instituído ali na lei de dar as primícias. Isso é uma questão muito mais antiga. Abraão já fazia questão de dizimar ao Senhor, não é verdade? E era um dízimo de gratidão, né? Porque ele recebe a bênção e depois ele dizima ao Senhor. Como gratidão, como amor, né? Prova da fidelidade dele ao exatamente, Senhor. Né? O Senhor foi fiel comigo, então... ele diz, ele entende, né, que o Senhor me deu, eu tenho que devolver alguma coisa. Amém. Na verdade, tudo é dele, entendeu? E ele me abençoou e eu tenho que devolver o dízimo. Amém. E quantas pessoas não entendem isso hoje em Anã? É difícil, né? Mas enfim. Mas não é o nosso caso estudo sobre dízimo aqui agora, né? Apenas uma citação. Só um comentário aí, né? Se você tiver alguma coisa mais para falar, quiser acrescentar sobre isso aí, pode acrescentar. Não, acho que para hoje tá de bom tamanho, né? Sim. A gente vai, né, na próxima aula a gente ainda vai comentar um pouco mais sobre Abraão, a gente vai falar, né, sobre a questão da promessa, do filho, né? Da atitude que Sarai toma, né? Você vai ver que ela vai se precipitar numa atitude dela aí. Também tem a questão da aliança que Deus faz com Abraão. A questão da circuncisão. Circuncisão, a questão da mudança. Se você não sabe o que é circuncisão, se você não conhece essa aliança aí, não perca a próxima semana. E também tem um outro texto muito rico, muito interessante, que é a questão da prova que Deus faz a Abraão, né? Lá no Gênesis 22 já, né? Já. Quando Deus pede a Isaac como sacrifício, né, como holocausto. Mas antes disso aí também nós vamos falar sobre a troca de nome, né, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Então eu creio que a próxima aula vai estar muito interessante. Amém. Se eu fosse você, eu não perderia essa aula, ficava aí torcendo para que a próxima aula comece logo. Amém. Ok? Deus abençoe sua vida. Um beijo no seu coração. Que a graça do Senhor seja sobre você e sobre a sua família. Vamos orar ao Senhor?
Paizinho, nós louvamos a Ti, nós adoramos a Ti, porque Tu és Deus fiel, porque Tu és Rei sobre a nossa vida. Tu és aquele que nos direciona em todos os nossos caminhos. Nós queremos Te agradecer pela oportunidade que estamos tendo, Senhor, de estudar a Bíblia junto com o Teu povo nesse tempo de quarentena, nesse tempo que nós não podemos estar junto com os irmãos, reunidos no mesmo lugar, mas, Senhor, nós Te agradecemos porque nós temos essa ferramenta, Senhor, que era a internet, que é a aula virtual, para podermos estarmos juntos aprendendo a Tua palavra. Quero pedir a Tua bênção sobre o Teu povo que está nas casas, que a Tua graça seja sobre eles. Senhor, continue abrindo, Senhor, o entendimento de cada um. Continua, Senhor, colocando fome e sede da Tua palavra, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos e filhas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E amém. Amém, lembrando aos irmãos, né, que hoje à noite nós temos o que lá? Nós temos o culto, né? Às 19 horas. 19 horas. 19 horas? 19 certo. horas. 19 horas. Ok? Contamos com vocês. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube, Betel Cabo Frio, ok? Aciona o sininho para que você venha estar recebendo as notificações. Deus abençoe sua vida.